Olá pessoal, vamos trabalhar a nossa disciplina de língua portuguesa hoje, falando sobre a significação das palavras. O vocabulário da língua portuguesa é bastante extenso e por isso é comum desconhecermos o significado de palavras que não fazem parte do nosso cotidiano. Além disso, as palavras podem ter diversos sentidos que só podem ser compreendidos pelo contexto em que elas são usadas. Vamos falar sobre a significação das palavras, campo de sentidos. E vamos resolver atividades, né? Olha só. Número 1. Leia as palavras desta nuvem. Lar, palácio, bangalô, habitação, mansão, sobrado, castelo, casa, casebre, apartamento, morada, palacete, cabana, abrigo, residência, casarão, chalé, solar, moradia, domicílio. Letra A. Que relação você identifica entre as palavras que aparecem nessa nuvem? Elas estão ali falando, ou se referem mais ou menos a que tipo de objeto? Elas se relacionam com o quê? Elas são comuns, elas fazem parte de um mesmo campo de sentido? Letra B. Palavras que se relacionam entre si, estabelecendo um conjunto com sentido semelhante, pertencem a um mesmo campo de significados. Quais palavras você colocaria em um campo de significados para meios de transporte? Meios de transporte. Você pode ter meios marítimos, meios de transporte fluviais, meios de transporte aéreos, né? Meios de transporte aéreo, meios de transporte ferroviários, rodoviários, ok? 2. As palavras, quando estão isoladas, têm significado restrito. O que determina seu sentido é o contexto em que são usadas e o valor que adquirem nesse momento. Leia esta tira. Você já viu a chave do campeonato de beisebol para este ano, Chuck? Meu time joga contra o seu 12 vezes. A gente massacra vocês 2 vezes em abril, acaba com vocês 3 vezes em maio e destrói vocês 1 vez em junho. Matamos vocês 2 vezes em julho, aniquilamos vocês 3 vezes em agosto e baixamos o cacete em vocês 1 vez em setembro. Esta chave está ótima, não está, Chuck? Está maravilhosa. Questão A. Qual é o assunto de que falam os personagens da tira? A B. Observe o rosto do menino de boné. O que expressa sua face e seus gestos em cada um dos quadrinhos? Suas expressões estão de acordo com as falas da menina? No segundo e terceiro quadrinhos, a garota usa alguns verbos e expressões que mantêm uma relação de significado entre si. Quais são eles? A letra D. Considerando o contexto da situação em que os personagens se encontram, como pode ser entendido o sentido dessa série de palavras e expressões? Pessoal, são questões discursivas. Vocês devem ler e responder com suas palavras. A número 3. Releia as falas que estão no último quadrinho da tira e observe o rosto do menino, em especial os olhos. Esta chave está ótima, não, Chuck? Está maravilhosa. Qual é o sentido da palavra maravilhosa na fala do personagem? E o que ela expressa? Nós temos aqui um texto diferente, né? Um texto multimodal, como tivemos lá no HQ, na história em quadrinho, na tirinha acima. O que é o texto multimodal? Ele apresenta linguagem verbal, palavras, né? E apresenta também texto não verbal, imagens, ok? Nós fazemos a leitura completa desse texto. Por isso está sendo perguntado aqui, sendo citado ali em especial os olhos, né? A letra B. A chave está maravilhosa para quem, afinal? Que outra palavra, em vez de maravilhosa, o menino poderia ter usado para responder à pergunta feita pela amiga e expressar o que estava sentindo? Ok? Então vocês vão responder as questões
e enviar suas respostas. Não se esqueçam de identificar a folha, turma também, colocar a turma, a data, e aí você faz a fotografia e envia a resposta. Ok? Basta colocar as respostas, não precisa copiar as questões. Vocês podem copiar para o caderno, mas o envio para mim deve ser apenas as respostas. Ok? Se você mandar em 2 folhas, por exemplo, você coloca o nome em cada uma das 2 folhas, parte 1, parte 2, ok? Vamos para o próximo material. Bom, quando vocês quiserem estudar um conteúdo, uma disciplina, uma matéria, existe um site chamado Toda Matéria. E aí você vai ter aqui, no caso, biologia, filosofia, física, geografia. Algumas disciplinas são aqui do ensino médio. Biologia, por exemplo, faz parte das ciências que vocês estudam hoje. Mas aqui a visão é do ensino médio, tá? Geografia, história, língua portuguesa, literatura, matemática, química. Teve dúvida? Entra lá no Google, coloca lá toda a matéria e coloca lá, por exemplo, polissemia, que é o nosso caso aqui, conjugação de verbos. Você vai colocar o assunto e eles vão dar as dicas ali. Então, polissemia, que foi da professora Daniela Diana, professora licenciada em letras. Polissemia representa a multiplicidade de significados de uma palavra. Do grego polis, que significa muitos, enquanto sema refere-se ao significado. Portanto, um termo polissêmico é aquele que pode apresentar significados distintos de acordo com o contexto. Apesar disso, eles têm a mesma etimologia e se relacionam em termos de ideia. Exemplos de polissemia. Vejamos alguns exemplos no qual as mesmas palavras são utilizadas em diferentes contextos. Exemplo 1. Número 1. A letra da música de Chico Buarque é incrível. Número 2. A letra daquele aluno é inteligível. Número 3. Meu nome começa com a letra D. Logo constatamos que a palavra letra é um termo polissêmico, visto que abarca significados distintos dependendo de sua utilização. Assim, na frase 1, a palavra é utilizada como música, canção, né? A letra da música aqui, então, vai nesse sentido, nesse campo, né? Na 2 significa caligrafia, que é a escrita bela. Já na oração 3, indica a letra do alfabeto, no sentido mais literal da palavra letra. Apesar de muitos significados, todos se relacionam com a ideia de escrita. 2. A boca da garrafa é 2 número 1, né? Exemplo 2. A boca da garrafa de cerveja está com ferrugem. 2. O seu João continua mandando bocas para a vizinha do primeiro D. 3. E que tal se você fechasse a boca? Na oração 1, a boca da garrafa é a abertura do recipiente, enquanto na 2 tem um sentido de provocação. Apenas na 3 é feita a referência à parte do corpo. Todos, no entanto, se relacionam com a função da abertura, aliás, a função da boca. Abertura, fala. Exemplo 3. Número 1. A praia parecia um formigueiro no sábado. Exemplo 2. Aqui no 2, no caso, item 2. O paciente queixou-se ao médico do formigueiro nas mãos. 3. Foi todo picado logo depois de pisar num formigueiro. Na oração 1, formigueiro tem o sentido de multidão. Na 2, sentido de coceira. E finalmente na 3, o formigueiro refere-se à toca das formigas. Todos se relacionam com a ideia de multidão. Muitas formigas passando dão a sensação de comichão, por exemplo. Polissemia e ambiguidade. Ambiguidade é a variedade de interpretação de um discurso que um discurso pode ter, ou pode conter. Exemplo, ninguém conseguia se aproximar do porco do tio, tão bravo ele era. Isso aqui é interessante, hein, gente? Essa oração pode ser entendida com ironia, na medida em que pode ser interpretada como ofensa ao tio. O tio é o porco, né? O porco do tio. Ao mesmo tempo, o tio pode realmente ser um suíno, né? Um animal, um porco, que seja bravo. Polissemia e homonímia. Há outros termos que, apesar de semelhanças gráficas e na pronúncia, apresentam significados diferentes. Trata-se dos homônimos perfeitos. A diferença entre os termos polissêmicos e os homônimos
é que sua origem etimológica, além da ideia que expressam, são diferentes. Exemplos. 1. Estava na fila enorme no banco por causa do dia do pagamento dos trabalhadores. 2. Joana sentou no banco da praça para terminar de ler seu livro. 3. Se você não tiver dinheiro, eu banco nossa viagem ao exterior. No exemplo acima, podemos constatar que o termo banco é homônimo. A mesma palavra significa instituição financeira, oração 1, assento, local onde as pessoas sentam, né? Oração 2, e arcar com as despesas, pagar, oração 3. Ok? Então é isso, gente. Dei uma dica para vocês aqui de pesquisa na internet, dúvida, é muito importante. As pessoas que se dão bem aí nas provas, nos exames de admissão, vestibulares no futuro, né? Elas vão além da aula para uma pesquisa, para um estudo mais avançado. Não só em língua portuguesa, mas em todas as disciplinas, né? Procurando sempre melhorar ali o seu conhecimento, indo um pouco além daquilo que é ministrado na sala de aula. Tá? Fico aguardando a participação de vocês então.